Boa noite, Aracati. 3 de abril de 2017, nós estamos começando hoje o programa O Craque do Passado. E a gente conversa com um dos maiores ídolos do futebol aracatiense, com o Manel Giló. Daqui a pouco, ele já está aqui do meu lado, daqui a pouco ele bate um papo aqui com a programação da TV Aracati. Mas, o Neto Nascimento, nós temos aí um vídeo conversando com um dos bons também craque do futebol aracatiense, que é o nosso Nardim. Vamos conversar com o Nardim, Neto Nascimento? Hoje a gente conversa no quadro O Craque do Passado, a gente conversa com o Raimundo, né? Raimundo Leonardo da Silva. Raimundo Leonardo da Silva. Para quem muita gente não vai conhecer o Raimundo Leonardo da Silva, mas é o grande Nardim que fez muita história no futebol de Aracati. O Nardim, boa tarde. Ô Nardim, qual foi o primeiro clube que você jogou aqui na cidade do Aracati, Nardim? O primeiro clube mesmo que eu jogava nos aspirantes era o Salinista, artilheiro de 16 gols. Aí você foi artilheiro dos aspirantes com 16 gols, e aí passou a ser profissional, passou a ser titular do Salinista. Depois do Salinista você foi para o Estrela do Mar. Você sabe, Nardim, qual foi a época que você passou lá no Estrela do Mar? Rapaz, no Estrela do Mar já foi antes da seleção. Foi nos anos 67, foi nessa 67, 68, né? É. Que você foi para o Estrela do Mar. Fez um bom campeonato, ô Nardim, no campeonato. Tinha muita gente boa no Estrela do Mar na época, né? Tinha. Você pode dizer alguns jogadores que na sua época, que você lembrar agora? O goleiro era Cajueiro. O goleiro era Cajueiro, que jogava no Estrela do Mar, que foi até o fundador do Estrela do Mar. Ele, o Mendonça, o Vavá. Aquela época foi muito bom no Estrela do Mar. Até você foi tricampeão pelo Estrela do Mar. Nardim, aí veio seleções. Você participou de seleções aqui na cidade do Aracati, ou Nardim? Participei em 69. 69 você participou da seleção, aquela seleção que abateu aqui o time do Fortaleza, né? 4-2. De 4-2, um time muito bom. Eu me lembro que você era a sensação, era o ídolo do futebol aracatiense naquela época, o Nardim. E fez uma seleção muito boa. Até o treinador era meu amigo Martins, o saudoso Martins, e que fez uma boa apresentação. E ganhando do Fortaleza por 4-2. Nardim, conta uma história daquela partida, Nardim. De qual? Da seleção de 69, né? Rapaz, nós tínhamos muito jogador bom. Quem era o goleiro daquela seleção? O goleiro era Satanás, Armando Rosa. Era o Satanás que era o goleiro daquela seleção, né? Faz aí um levantamento assim daqueles craques que participou daquela partida onde nós ganhamos do Fortaleza. Fortaleza vice-campeão da Copa Brasil, chegou aqui, a seleção da Aracati ganhou por 4-2. Me conta aí algum jogador, alguma história daquela partida, Nardim. Tinha muitos, né? Jogador para valer mesmo, tinha o Ernesto, o Mário Jorge, tinha o Elídio, João Manuel Cabeça de Fope, lá de baixo. Isso, era um zagueiro, né? Exatamente, o quadro zagueiro era Elídio. E tinha o João Manuel também, que era lateral direito, né? João Manuel Jovelino. Jovelino, né? Só quem marcou o Mimi. O Mimi, e o Mimi não saiu daquele jogo importante, não foi? E que nós vencemos por 4-2. Ô Nardim, tem muita saudade daquele tempo, onde você era o ídolo do futebol da Aracati, Nardim? Eu sinto saudade, porque a gente não vê mais, né? Não vê mais aqueles campeonatos bons, onde você participava daqueles jogos aqui na cidade do Aracati. Ô Nardim, a gente está fazendo essa entrevista aqui com o Nardim,
uma pessoa que fez muito pelo futebol de Aracati e hoje se encontra na cadeira de roda. A gente fica triste por essa passagem aqui do ídolo do futebol de Aracati, mas isso são coisas da vida, isso são coisas que acontecem na vida, que acontecem nas pessoas. Ô Nardinho, a família, como é que está a família, como é que está a sua vida atualmente, Nardinho? Tá bom, né, Jerônimo? Estou na casa da minha irmã, vim pra cá, tá minha sobrinha aqui também. Isso. Aí quando eu quero tomar uma água, eu vou aí pro bar do Via, bebo. Mas ainda bebe? Ainda bebe? Bebo. Pai, vamos parar com isso, vamos parar com isso. Vamos parar com isso que é melhor. Ô, Nardinho, aposentado, Nardinho? Não. Não, Estou esperando. Né? Mas tem promessa de brevemente ser aposentado. Ô, Nardinho, tem alguma pessoa, assim, da tua família que está interessada, assim, de encaminhar essa tua aposentadoria? A minha irmã quem encaminhou, mandou a minha sobrinha encaminhar, a Vanete. E a Vanete é quem anda atrás. A aposentadoria, né? Exato. E aí já está bem encaminhado, né? Bem encaminhado, graças a Deus. Falta só chegar o chamado para mim, né? Nardinho, a gente tem, a AIFA tem essa, vamos dizer assim, esse acompanhamento com os ídolos do futebol de Aracati, e a gente sempre vem conversar com você, sempre vem ajudando numa cesta básica, e isso não é muito legal, isso é muito legal. A gente pede às autoridades da ação social para que acompanhe, para que veja a situação do Nardinho, que foi um ídolo do futebol de Aracati e hoje se encontra em cadeira de rodas. São consequências da vida, mas a gente vai acompanhar, Nardinho. A partir de hoje, a AIFA vai acompanhar esse processo de aposentadoria, vai te acompanhar para ver se a gente faz alguma coisa pelo ídolo que é o Nardinho, que prestou grande serviço ao futebol de Aracati. Eu fico muito triste, Nardinho, porque você proporcionou muitas alegrias no futebol de Aracati e as pessoas ficam esquecidas, não é, Nardinho? É verdade. É verdade, porque a gente está vendo aqui, a gente sempre que acompanha o Nardinho, eu vou fazer um pedido ao pessoal do município, da ação social, que olhe bem para o Nardinho, converse comigo, que a gente orienta, a gente vai fazer vamos dizer assim, esse acompanhamento de um ídolo do futebol de Aracati. Eu estou muito triste porque as pessoas, depois que fez o espetáculo, depois que é sucesso, depois que é ídolo, e fica esquecida, no caso do Nardinho. Nardinho, eu queria te agradecer esse espaço aqui na sua residência, essa homenagem que a AIFA faz, porque você foi um dos ídolos do futebol aracatiense. Então, aí, o Nardinho está muito emocionado, não quer falar, mas a gente vai fazer um acompanhamento do Nardinho, esse ídolo do futebol de Aracati. Eu vi uma frase, eu não sei aonde foi que eu fiz essa frase, que eu vi essa frase, que eu vou dizer agora. Não imite o mundo, imite a Deus, Nardinho. Muito obrigado por essa entrevista e eu quero te desejar muita saúde mesmo, que você ainda tenha a alegria, a glória no futebol de Aracati. Portanto, aí nós tivemos um dos grandes ponta-direita do futebol aracatiense, o Nardi, que deu muita glória ao Salinista, deu muita glória ao Estrela do Mar e as seleções que ele participou aqui na cidade do Aracati. O Manuel Giló, boa noite. Boa noite, Jerônimo, boa noite, o Neto Nascimento. Neto Nascimento. Realmente é um prazer aqui estar com vocês e para a gente bater um papo saudável e reviver os velhos tempos do nosso futebol. Ô, Manuel Giló, eu vou mostrar aqui um dos craques do futebol aracatiense, que ele participou do Campeonato Paulista, participou do Campeonato Cearense, jogando pelo Ferroviário,
participou do Campeonato Espanhol, que é uma referência aracatiense. Como você também é uma referência aracatiense, nós temos o Ricardo Lima, que também foi uma referência internacional, e aí nós vamos mostrarmos uma partida que ele participou por União São João e que fez um dos gols. Essa partida foi 3-1 para a União São João, União São João e o Mojimirim, e que depois o Ricardo Lima participou do time do Mojimirim e depois foi para o futebol da Espanha. Vamos ver, o Neto Nascimento, essa partida União São João 3, Mojimirim 1, com a participação do grande aracatiense, o nosso Ricardo Lima. Agora já estamos em Araras, o jogo é União e Mogi. O primeiro gol é do time da casa, do União, Reinaldo, aos 19 do primeiro tempo. Mais um do União. Ricardo Lima cobrando falta. 4 no segundo tempo, 2-0 União. Mogi que também empatou com o Corinthians no Morumbi 2-2 e depois só perdeu, né? Mogi que inclusive já caiu para sexta colocação no grupo 2. Pessoa que teve o prazer do União, de novo Reinaldo. De jogar 3-0 União. Jogar no exterior e com toda a dignidade, levando assim o nome da nossa Para terminar, o Marcão realmente vai fazer o gol de honra. Tinha um grande futebol. Final União 3, Mojimirim 1. Portanto, aí, Manuel Giló, o nosso Ricardo Lima é uma referência internacional e a gente fica glorioso, fica muito contente em ver um Manuel Giló, um Ricardo Lima, que jogava qualquer time do Brasil. Não tinha nenhum problema esses caras se destacar no time brasileiro. O Manuel Giló não se destacou, até por causa da família. Houve um problema com o Gerluz, que teve algum problema quando era profissional, e a mãe do Manuel Giló não aconselhou muito ele ser profissional. Aí, portanto, está aí a nossa referência, o Ricardo Lima, jogando no futebol da Espanha. Esse aí, o Manuel, ele disputava o Campeonato Paulista, né, da primeira divisão, contra o Mojimirim, que depois foi um dos clubes que ele participou, que também ele participou de vários times aqui no Campeonato Brasileiro. No Brasil, o Ricardo Lima, muito rodado. Boa noite, Manuel Giló. Boa noite, Jerônimo. E realmente, pegando a sua carona aí com relação a Ricardo Lima, ele era uma pessoa a qual a gente tem referências. Realmente levou o nome da nossa cidade, Aracati, aos longínquos, inclusive na Europa. E mesmo aqui à distância, de vez em quando a gente tinha aquele prazer de acompanhar ele, por ser aracatiense, por onde ele andou. Eu sempre procurava informações, pois se não tivesse condições de pegar via rádio, via televisão, mas de vez em quando encontrava com o pai dele, ao qual foi outra referência, e tive o prazer de jogar Estrela do Mar, Seleção, tudo com o pai dele, Chico. Pois é, tá aí, o Manuel Giló. Outra coisa, Manuel Giló, o futebol aracatiense é muito rico, é celeiro de craque. A gente vê o Gerlúcio, que também teve boas passagens em vários times do Brasil, como o Fortaleza, como o Icasa, como o Vitória lá da Bahia, como o Botafogo da Paraíba. Nós temos o Elinho, o Manuel, que também foi, por onde passou, foi artilheiro do Ceará. Então, cara, tem o Thiago Matos, tem muitos craques, tem o Alexandre, né? O Alexandre Nepomuceno, que até hoje, o Manuel Giló, foi o melhor zagueiro do futebol cearense. Olha, o Ceará, se não me engano, o Ceará parece que é 102, 103 anos, e até hoje o melhor zagueiro do futebol do Ceará foi o Alexandre Nepomuceno. Isso é uma referência, não é, Manuel? Com certeza. Aracati era consagrado, né? Celeiro de craques.
Se você imaginar, nunca Aracati deixou de despontar, revelar valores para o estado do Ceará, para outros estados, para o Brasil. E hoje nos vemos numa situação dessa, né? Vários anos que parado e impedindo de revelarmos valores, o que é lamentável. E nós estamos conversando aqui com também um ídolo que fez muito bonito no futebol aracatiense, que é o Manuel Giló. Manuel Giló, me conta aí a passagem, quando você começou no futebol aracatiense, essa trajetória tão, como eu já falei, tão brilhante em nossa cidade, nos campeonatos aracatienses, que era tão bonito, às quintas-feiras, quartas-feiras à noite, ao domingo à tarde, era uma alegria total para todos os aracatienses, e você, né, que proporcionava muitas alegrias aqui para o desportista aracatiense. Conta essa história aí, ô Manuel Giló. Olha, Jerônimo, realmente eu iniciei novinho com o Juvenil do Estrela. Logo em seguida comecei a despontar, né, pela velocidade, pela inteligência. Tudo isso me fez com que eu despontasse a ser um dos bons valores da cidade de Aracati. No futebol logo exatamente, ainda, né? Logo de início. E teve, na época, uma das coisas que me marcou muito foi um campeonatozinho que teve na Gruta. Esse campeonato ao qual eu lembro bem do Ferroviário, o Cearazinho, os clubes que... Acolá, Manel, foi aonde começou as primeiras crias do futebol do Aracati. Realmente você lá... se lembra, né, Manel, que quando tinham jogos lá na Gruta e que as pessoas, os atletas estavam se revelando, fazia concorrência o campeonato do Aracati. Com certeza. E teve até de tentar adiar jogos lá quando havia jogos na cancha, porque a movimentação, o público ao qual ia frequentar, abrilhantar lá o espetáculo, ia todo para a Gruta, para esse campeonato. E lá realmente foi um dos marcos, a gente bem novo. Eu tenho inclusive, não sei se você já viu essa foto lá, do Ferroviário, que eu tenho essa foto do arquivo da AIFA, eu tenho essa foto, sempre eu posto essa foto, né? Você, o seu irmão, o Gessildo, né? O Chico de Lulu, isso, né? E era o fera da Gruta, viu? Era o fera da Gruta. Nessa época o comando lá era dos meus amigos Edmar, o Assis, o Dedé, irmão deles. Era o Ferroviário que era comandado por eles. E nesse período da Gruta, o fera era o famoso Chico de Lulu. Era o Chico de Lulu, que a gente brinca muito com ele, que ele nunca foi titular, sempre foi no banco, mas naquela época fazia história, né? Você se lembra também, já que você está se lembrando aí do campeonato da Gruta, se lembra também, Manel, daquele campeonato que era do time do Nazareno, que era o time do Botafogo, isso, do Espia, né? Esse campeonato revelou muito, mas muitos craque para o futebol aracatiense. Nessa época eu não jogava ainda, eu era só acompanhava Gerlúcio. Nessa época tinha o Botafogo, eu lembro bem. Inclusive uma das postagens que você fez, até tinha comentado contigo, que tinha o Ernesto, Simão Neto, o João Manuel, o Feitosa, Mário Jorge. Até o próprio Zé Maria Gato. Zé Maria Gato. Eu tenho lembrança dessa época do Campeonato Nazareno, lá era o Índio, era o Jim, era Gerlúcio, meu irmão, o João Manuel, que chamava o famoso cabecinha de fósforo, Luiz. Esse pessoal todo que era o time do Botafogo que eu acompanhava. Tião de Mudico, né? Foram referências. Eu, pequenininho, já estava acompanhando, antes de despontar. Que depois também veio para... O pessoal se revelou no Navegantes, né? Se revelou no Estrela do Mar, que foi o seu caso, né? E revelou muitos craques naquela época, porque também o Manuel Giló tinha Campo da Espinha, tinha muito campo de várzea. Tinha esse estádio, tinha aquele campozinho. Então, a Aracati era cheio de várzeas. Tinha uma facilidade, né, até eu fiz muitas vezes, né, fugir do colégio para... Com certeza, era racha de manhã, tarde, à noite, era racha direto. Era porque em todo canto a gente se divertia, fazia aquele racha, fazia aqueles campeonatos entre muitos craques que depois
se revelaram no campeonato de aracatiense, como você se revelou no Estrela. Ô Manel, depois do Estrela, você fez uma boa campanha, depois eu vou falar na parte do dirigente, né? Que você foi também dirigente, foi cantor, foi músico, então depois a gente chega lá. Mas aí, ô Manel, você se destacou no Estrela e o Zé Maria Gato disse, eu vou contratar o Manel Giló. Ixi, isso foi uma zoada aqui no Aracati, mas o Zé Maria Gato conseguiu levar você para o Zé de Alencar. Me conta essa história aí, ô Manel. Olha, realmente eu estava numa fase muito boa e o Zé de Alencar, nessa época era dirigido por Zé Maria e jogador também. Na época era como eu fui dirigente e jogador. Nessa época Zé Maria dirigiu o Zé de Alencar e era jogador. E eu fiz um bom campeonato pelo Estrela e ele queria fazer uma boa equipe para o Zé de Alencar para sermos campeões. Realmente assim ele o fez. Conseguiu me tirar do reduto que é. Eu vou tirar aqui a estrela do Estrela do Mar. Conseguiu tirar do reduto. Na época, talvez tenha sido uns bons contratos feitos assim na época que Zé Maria até hoje é meu parceiro, meu amigo, gosto muito dele. E conseguimos ir fazer para o Zé de Alencar, mas por incrível que pareça, nesse ano a gente não conseguiu levar o título. E era um baita de um elenco, um bom time que ele formou. Lamentavelmente a gente não ficou com o título, mas era um elenco de peso. Inclusive, Manel Giló, eu conversei com o Zé Maria Gato hoje, né? Eu mostrei aquela entrevista com você, né? E ele ficou um pouco emocionado e mandou um abraço para você e dizendo que conseguiu levar você para o Zé de Alencar, mas não conseguiu ser campeão. Foi exatamente, é isso que eu acabei de dizer. E posteriormente, Jerônimo, aí eu voltei para o Estrela, aí jogando ainda, consequentemente o tempo foi passando, eu mostrando meus valores. Aí consegui passar no concurso do banco. Aí abdiquei de toda a parte de futebol, fui para o banco. Posteriormente, volto a jogar de novo, agora dessa vez de maneira diferente, como jogador e presidente do clube. Aí tive a felicidade de formar também um bom elenco, um elenco de peso, onde nessa época a gente conseguia trazer bons valores que estavam despontando no campeonato cearense. Eu nessa época trouxe Claudemir, que era aquele ponteirinho arisco do Forte Ceará, trouxe o Carinha, que é o famoso Zé Carlos, jogou Ceará, jogou Internacional do Rio Grande do Sul, um nome de peso, trouxe Doca, que tinha jogado na América de Natal, o Dió, várias feras, e já tinha outra fera que era Gilson, meu irmão, né? Gilson era um dos feras também, que Sejão, um elenco de peso, e graças a Deus eu tive a felicidade de em 91 ser jogador e presidente do clube e consagrarmos com esse elenco o campeonato de 91. Ô Manel, eu me lembro do grande zagueiro, rapaz, o cara era na zaga lá do Estrela era respeitado, que era o Amadeu. Era? Você lembra do Amadeu? Com certeza, Amadeu. Né? Foi do seu tempo, não foi? Foi, Amadeu também, na época também, 91 não, mas eu tive outros períodos no futebol ao qual joguei com ele. Amadeu teve uma passagem também com o Gerlúcio, no salvo engano, no Botafogo, ou era Botafogo na Paraíba, teve no... Cajazeiras, na Paraíba. Na Paraíba, teve uma passagem muito boa por lá. E hoje, atualmente, eu queria só informações, eu não sei onde é que ele está. Parece que anda lá por Manaus, né, Belém, por acolá. Parece que não joga mais bola, né, mas vive por lá a sua vida. Ô, Manel, em 91, você teve aquela glória de ser atleta, ser dirigente e ser campeão. Você se lembra de alguns atletas que participaram desse título de 1991? Lembro muito bem. Nessa época de 91, o nosso goleiro era Bira. Bira jogou Ferroviário, Bira era meu primo também. Giló também.
O Bira, o Bira, eu estou lembrando do Bira, me parece que jogava por Mucuripe. Pronto, por ali. Jogou Ferroviário, jogou aquele jogo. E depois foi para o Ferroviário. Isso. Eu me lembro do Bira. Pois é, aí eu trouxe o Bira, tem o Bira, tinha o Palito Velho, tinha o Pádua, tinha o Claudemir, são nomes que Doca, tinha o menino do Mossoró, Carlinhos Mossoró, que foi outra estrela também, que eu jogava na minha esquerda. Muito bom, Carlinhos. Tinha, veio aqui, me fugiu da memória, outros nomes, que é por isso que é ruim você ditar, quando a idade chega, a mente um pouco falha, e você deixa os outros no anonimato, você lembrar. Gilson, Sejão, salvo engano, era um elenco muito bom, 91. Sim, o saudosa memória, o Albuquerque. Albuquerque, né? Albuquerque de Russas, muito bom também. E você citou aí, Manel, que Deus já está... Você citou aí o Paletó, né? O Paletó, que também eu tive o prazer de jogar também com ele, que era o Dionísio, né? O Dionísio que jogou Floresta. Olha, eu estava até conversando com você aqui antes de começar o programa, que o Dionísio e o Maia, que fazia o meio de campo lá do Floresta, jogavam qualquer time do Brasil. Era uma categoria, uma velocidade. Então, esse pessoal aqui fazia também, o Dionísio também fez parte de muitos jogos aqui pelo Estrela. Ô, Jerônimo, tem um nomezinho que eu queria te dizer, que eu suprimi, mas foi por esquecimento, mas foi uma pessoa também que marcou, inclusive fez o gol da vitória. Foi Roque, não sei se chegou a jogar com o Roque, o Moreninho. Hoje ele trabalha numa farmácia ali na praça, perto da Praça da Sé. E, para você ter ideia, de 91 para cá, todo esse pessoal que passaram, a gente cultiva até hoje uma determinada amizade fora do comum, que quando a gente se encontra, cara, aí é aquele abraço, reviver, alegria, né, cara? a gente revive os momentos, né? Uma coisa muito gostosa que o futebol fez e deixou para comigo. Só amizade, muito lazer e felicidade mil. Exatamente, é por isso que eu fico triste com o futebol atual do Aracati, porque, Manuel Giló, em 63 eu era garotão, eu tinha o quê? Em 63 eu tinha 14, 13 anos, né? E acompanhava o Estrela do Mar. E o Estrela do Mar, em 63, ele foi campeão, né? Teve uma parada, como essa parada que está tendo agora, e foi o recomeço do campeonato aracatiense. E quando voltou o campeonato aracatiense, o Estrela foi campeão. E a gente tinha essa diretoria, que nós vamos mostrar aí, o Neto Nascimento vai mostrar, essa diretoria, que fazia tudo para o Estrela e foi sucesso. Nós temos o presidente, o saudoso Manuel Barros, tinha o Jorge Martins, o velho Mago Velho. Isso, foi que eterno, Deus que está do lado do senhor. Foi eterno presidente do Estrela, né? E nós tivemos o Manel também, que fez... Também, Manuel Barros. Que ajudou bastante, fez muito Jerônimo, pelo Estrela do Mar. E nós temos, sabe quem é esse aqui? Esse terceiro. É o Nonato. Nonato Soares. Nonato Soares, que depois foi presidente da Light, né? E foi campeão também no Estrela do Mar. Em 1963. Esse quarto aí é o Lúcio, chamava Gugu, lembro também. Que também era outro baluarte. Outro baluarte. Fazia muito esforço no Salvo engano, eles moravam na casa do Mendonça com o Vavá. Ou morava lá, ou a amizade era tão grande que era o eterno. Ele via mais lá do que... Mas ele morava lá na rua Agapi do Santo. E nós temos o Geraldinho de Roque. Esse é outro baluarte. Que também mora aqui em Aracati agora, né? E era um baluarte também, o Geraldinho de Roque. Eu acho que ele teve passagem pelo Estrela também, Geraldinho. Ele jogou de atacante. Geraldinho, Lorival. Atacante, o Lorival, né? Essa geração era Geraldinho. O Gugu também era atleta, entendeu? E tinha esse baluarte também, que era do Salinista, e brigou com a diretoria lá do Salinista, e veio para o Estrela, que fez também uma boa campanha, fez um bom trabalho,
no Estrela, que é Eufrásio. Eufrásio, esse também eu lembro. É o Eufrásio. Lembro da passagem dele pelo Estrela, não era como jogador não era da minha época ainda, mas lembro como ele dirigente, lembro da passagem dele no Estrela, e salvo engano, posteriormente ele foi para o Salinista. Salinista, exatamente. Outra aí, essa diretoria que foi sucesso aí no Estrela do Mar, Marco. o Manuel Giló, são pessoas cativo ao esporte do Aracati. Essas pessoas aí tinham dedicação, de domingo, levavam os jogadores para almoçar até na sua residência, no caso do Nonato, no caso do Manel, no caso do Eufrásio. Então, essas pessoas eram dedicadas ao esporte do Aracati. Se doava, realmente era doação 24 horas. Quando se trata, eu digo isso porque passei por esse momento também. Fui, como eu disse, fui jogador, entendi a situação, fui dirigente, fui presidente do Estrela do Mar, quer dizer, tudo isso foi experiência. Posteriormente, já depois que a carruagem começou a parar, aí eu fui ser o presidente da LAD. Foi outra experiência que eu tive fabulosa. Tá? Fiz campeonatos aqui, inclusive com oposições, eu não tinha o domínio do campo na minha época, e eu tive a força, com muito esforço, trabalho mesmo, dedicação e apoio de todos os presidentes dos clubes, quase que 99%, que eu tinha o apoio dos presidentes, consegui terminar 2 baitas campeonatos aqui que... o bairro de Fátima, inclusive, quando o Navegante ia jogar, a gente até costumava dizer, vixe, rapaz, lá aquele linguajar ficou velado, não tem ninguém. Pode ir lá no bairro de Fátima, que a gente via o pessoal, o Mendonça, o Vavá, você que foi atleta e chegou a ser presidente do Estrela do Mar, mas carregava o saco, não tinha problema, não tinha problema de carregar o saco de chuteiro, era todo mundo imbuído no sentido de glória, até porque essa glória foi que o Estrela do Mar, o Estrela do Mar foi um dos times que teve mais título aqui, Manel. Deixa eu quebrar o gelo um pouquinho da entrevista e te contar um lance que ocorreu comigo. É bom, né? O papo também quer bater um papo, né? É legal. Então, eu contratei o Doca. O Doca jogou América Ferroviário, jogou América de Natal, pelo Estrela do Mar. Aí tudo bem. Nessa época eu era gerente do BEC Jaguaruana. E lá, através das minhas amizades com os empresários, vários colegas meus lá, e sempre me davam de 30, de 20 redes. Aí eu alugava a sede ali no início da Rua Grande. Tinha uma sede, uma casa a qual eu aluguei, que era a sede do Estrela do Mar. Pronto, vizinho ali a Ciboca. Aí, o que aconteceu? Doca veio chegar, eu trazia as redes, aí botava na sede para quando os atletas chegassem de fora, beleza. Mas toda semana que o Estrela jogava, eu tinha que trazer dono da rede. Porque a turma dormia, já levava. Já dormia, eu pedia, rapaz, pelo amor de Deus, coopere, mas deixa a rede aí, mas não tinha jeito, coisa de futebol. Mas o caso pitoresco foi esse. O Doca chega 10 horas da noite. Aí, puta merda, o que eu posso fazer? Isso sábado. Isso no sábado, né? Aí o Doca chegou sexta-feira. Aí chegou sexta-feira e disse, patrão, que ele chamava de patrão, eu não durmo de rede. E 10 horas da noite, e aí, cara? E, rapaz, o que eu posso fazer? Fui para casa, cheguei em casa e, nega, o jeito que tem é tirar o Erlinho da cama e levar o colchão para o atleta dormir. Aí foi confusão lá em casa. Como é que você faz isso? Tirar teu filho do colchão para dormir, para dar para jogador, não sei o que. Eu digo, mas rapaz, eu preciso ganhar o jogo amanhã. Ele é uma estrela. Aí pronto. Aí foi uma confusão. Eu sei que consegui contornar a situação em casa e levar o colchão para a Doca dormir, porque era evidência, né? Estava em evidência. E por sinal, rapaz, aí eu saio 5 da manhã para pegar o resto do pessoal em Fortaleza. Aí chego em cima da hora. Aí já estavam os outros lá, e Carinha, que era João Carlos, que já estava aí, quando eu cheguei já pertinho 2 horas mais ou menos, em cima o pessoal já tinha almoçado, eles, Carinha, não almoça agora não, e nem toma banho, porque se tu tomar banho agora, tu perde todas as energias. E assim eu fiz.
Realmente fui para o jogo nessa situação e terminou sendo o melhor atleta em campo, com toda a correria, como presidente. Ainda até nesse jogo ainda foi o melhor atleta, ganhei um bocado de premiação. O Dó, qual chegou cheio, que era consagrado, e fez uma boa partida, mas não chegou tanto. Pois é, rapaz, as histórias, né, do futebol de Aracati, essas histórias são legais, Manuel, porque tu sabe, você é do ramo, viveu muito tempo no futebol e tem esses lances. Você pode até contar outra história, Manuel, que nós estamos batendo um papo legal. Eu vou contar uma, essa também, essa é o Antônio Carlos, Cavi. Essa é do Antônio Carlos. Antônio Carlos, nós íamos jogar, salvo engano, não sei se era Baturité, eu sei que passamos lá na Vila Adriana, pro Bozinho, estava lá pra gente almoçar, de lá já chegava perto do joguinho. Aí veio o arroz veio com ervilha e tal. Aí Antônio Carlos, com vergonha, bicho, pai, tira essas bolinhas verdes daqui, rapaz, tô querendo essas bolinhas verdes. E essa também é do Buiú. O Buiú foi legal também. A gente foi o almoço, quando a pessoa trouxe aqueles PF, prato feito, aí já veio com as rodelas de beterraba, né? Aí ele ficava aqui, olhava para mim, Giló, aqui é legal, porque o doce já vem no prato. Que era sobremesa, geralmente tinha pós, né? Mas esse não, esse restaurante é bom, porque o doce já vem no prato. Rapaz, tem muito lance legal de futebol do Aracati. Aí tinha o Buiú, você contou essa do Buiú, aí o Buiú jogava o Aracati, né? E seu João Galinhazinho, né? Você sabe, o João Galinhazinho era um apaixonado pelo futebol, né? E aí o Buiú ia jogar, quando foi domingo de manhã, o seu João Galinhazinho foi lá na Vila Buiú, que ele jogava lá, morava lá, né? Aí chegou lá, Buiú bebo, né? Aí, seu João, pelo amor de Deus, você vai jogar agora contra o Zé de Alencar, um jogo importante. Aí, tá. Então foi o seguinte, vamos lá para casa. Aí levou o Buiú lá para casa dele, né? Chegou na casa dele, botou o Buiú lá no quintal, não tem aquelas bombas, né? Colocou o Buiú debaixo da bomba e foi dando banho de Buiú, né? A mulher do seu João Galinhazinho, que era estourada, disse, João, pelo amor de Deus, tá dando um banho no nego desse, rapaz. Não, mas o homem tem que jogar. É outro baluarte, João. Aquele era um... Era outro que o jogo era acontecendo, é muito parecido com meu pai. Meu pai, ele levava para o estádio, quando eu começava a jogar, ele teve umas vezes lá que ele pulou da arquibancada. Aí quando torceu o tornozelo, aí a mãe chegou em casa e falou, você não vai mais para o estádio, você não tem condição. Aí ele passou a assistir através do rádio, saudosa memória, José Cunha, que era o cara que ele admirava muito, e sentava na rede como se fosse assim um cavalo. Aí pegava a rede e ficava torcendo. Quando eu pegava na bola que ia para o ataque, aí ele ficava, vai quebrar os punhos da rede todo de tanto torcer. Muita história interessante. Tem os momentos folclóricos do futebol do Aracati. Ô, Manel, esse papo legal aqui, nós estamos batendo papo com o Manel, um dos ídolos do futebol aracatiense. Manel, falamos no atleta, falamos no dirigente e como secretário? Olha, como secretário foi outra experiência. Lamentavelmente, um período muito curto, quando eu peguei já tudo em crise, tudo acima de 80% encaminhado. Da carruagem, foi no final da carruagem, né? Realmente, mas valeu a experiência, eu tive muita vontade de fazer, muito mesmo, é tanto que me imbuí, mas o bonde já tinha começado com determinadas divergênciazinha, por exemplo, o estádio, que eu, por mim, se eu tivesse iniciado naquela situação, eu acredito que não estaria do jeito que estava, por exemplo, com aquelas anomaliazinhas, aquelas irregularidades de você sentar na arquibancada, não tá, daquela mureta que vai pegar o alambrado, não está, porque ali era olho vivo. Mas realmente foram coisas fatos, eu tenho muito mais, é que para mim prevaleceu a experiência. Apesar dos pesares, no período curto, mas você mostrou trabalho e eu tenho certeza que com o período muito mais, né, com mais tempo, você com certeza iria mostrar trabalho, porque você tem talento, você tem conhecimento e você tem experiência, né? E além de experiência, tem vontade, tem amor, tem essa dedicação, né? É do ramo, é atleta, com certeza ia fazer um bom trabalho. Ô, Manuel Giló, agora,
na música. Ei, rapaz, outra paixão. O Neto Nascimento. Realmente foi outra paixão. Foi baterista, né? Foi uma paixão. Música e está no sangue, está no DNA da família, música, futebol. É tanto que é difícil não ver um Giló que não sabe bater numa cabaça. Isso, porque vai olhando, vai sendo espelho um do outro, né? E aí se forma a família. Eu até brinco que a nova geração de Giló é falsa em postura, porque geralmente os Giló todos são morenos. Agora a nova geração, já meus filhos, os meus sobrinhos, os Giló estão tudo branco agora. Eu brinco com ele, você é falso. O verdadeiro é que é moreno, brincando. Mas é porque você tem uma esposa, né? Aí exatamente, fica, né? Exato. E aí fica... Foi as combinações, né? Geralmente entre o moreno já queria um alvinho, uma clara, e assim foi. Aí hoje o pessoal está mestificado, né? Está um pouco mestiço. No exemplo, na sua família, eu vou dizer que dá para formar um time, né? Tem o Arthur, tem o Manuel Giló, tem Sejão, tem... Olha, aqui na cidade mesmo... Seu filho, né? Exatamente. Filho também prestou grande serviço na seleção. Em 98, parece que fez um bom trabalho. Estava eu e o Luciano Gondim, né? E ele até está afastado um pouco e depois voltou a jogar, fez um bom campeonato pelo Aracati, né? Foi artilheiro, eu tenho lembrança. Naquela época do Aracati, que foi tricampeão, né? Exato. Então, essa família é fabulosa em termos de futebol. E a música? Olha, realmente a música foi, como eu te disse, está no sangue da família, e eu tive o prazer de tocar bateria, eu arranho a bateria, e tive prazer de tocar nos espaciais. Comecei no Transação, salvo engano, era Transação, depois, não sei se foi Alta Tensão, com o próprio Diá. Quem me botou eu comecei a assistir os ensaios, e quando dava aquela paradinha, eu pegava na bateria. No Marista? Não, lá ali em cima do Zé de Sofia. Certo. Com o Damasceno, né? Famoso Diá. Ele foi quem me projetou na música. Damasceno, né? Daí então, os ensaios espaciais, quando dava uma canjazinha, eu pegava. Aí já me convidou. Eu fui. Do gosto, né? Foi, exatamente. É aquela coisa. Fazia o Alta Tensão, era Transação, que eu não tenho bem lembrado do nome. Mas realmente, Diá, ele revelou vários valores. Vários valores. Exatamente, essa turma. Aí pronto, eu comecei nesse grupo, posteriormente fui convidado para os espaciais e passei uma temporada muito boa, não sei te dizer a nível de anos, porque de memória, de datas assim, eu sou um pouco leguelé, mas passei uma temporada muito boa até ser convocado para trabalhar. Daí então foi que eu dei uma paradinha. Dei a paradinha e por muito tempo eu guardei o pá de baqueta. Aí dessas minhas transferências, minhas andanças, foi que perdi. Mas foi uma experiência valiosa e uma coisa que eu fazia por amor também, que era música. Manel, segunda-feira anterior aqui, eu tive um papo com o Filho de Santo, né? E o Filho de Santo vai gravar um disco, né? Ele vai gravar um disco, já falou com o Neto Nascimento, né? O Neto Nascimento estipulou o preço de 50 discos, né? E ele está... Gerônimo, confesso, Gerônimo. E ele está querendo convidar os ex-atletas, os atletas do passado, participar. Te confesso que essa aptidão do Filho de Santo eu não conhecia, viu? Como músico. Ele está muito contente, está muito alegre, né? Como jogador, beleza. Agora... tem uma música aí, parece que para que duas cadeiras, né? Para que duas cadeiras, né? Porque para que duas cadeiras que a mulher não estava, só tinha ele, né? Então, o Filho de Santo, Manel, e nós vamos atender esse pedido. O Filho de Santo chegou para mim e disse: olha, Gerônimo, você como presidente da AIFA, eu faço um pedido para você. Na hora que recomeçar o futebol de Aracati, eu quero fazer o pontapé inicial. Eu digo, tá, é feito, nós vamos fazer essa campanha com o Filho de Santo, quando o futebol de Aracati ser resgatado, aí nós vamos fazer esse convite para o Filho de Santo fazer o como jogador, eu conheci, atleta, né? Como atleta e tal. Agora, como músico, nunca vi dele abrir a boca para cantar.
Ô, Manel, o gol mais bonito da sua carreira, Manel. Pegou agora? Pegou agora? Pegou, mas é um dos quais eu lembro que esse foi que chamou a minha atenção e foi o gol que, na época, me deu mais números a nível de dinheiro. Foi 1-0 contra o Fortaleza, eu fiz o gol de bicicleta em cima de Lulinha. Exatamente. Esse gol marcou porque história, né? o estádio fechou. Na hora que eu fiz o gol, eu saí correndo, eu não lembro quem foi a pessoa, ao qual tentou me agarrar, e eu me esquivei e pegou a unha dele nas minhas costas e com o suor, tu já viu como é que é, né? Mas eu consegui tirar o jogo todinho e aquela felicidade, 1-0 que eu fiz o gol, a torcida do Ceará chegava, valeu, Manel Giló, com a mão fechada e pá, feira, só botando. E nessa época era suporte, né? Isso, tem aquele eu estava no suporte. Dentro Aí, do calção, né? Exatamente. Aí quando terminou o jogo, aí pronto, fui para o vestuário e Gerluz estava lá, né? E eu e Gerluz tinha dado passe, aí Gerluz chegava, eu dei o passe, tem calma. Só que eu não podia tirar tudo, senão a galera levava o quinhão, né? Arrecadação. É interessante as coisas do futebol. Aí, quando terminou, e ele olhava para mim e disse assim, eu dei o passe, viu? Eu dei o passe no gol. Quer dizer, eu sei, rachar. Mas foi coisa pitoresca mesmo, que isso marca. E o bom é que esse gol foi o que me marcou mesmo. Legal. Me marcou pelo estilo, tá? Se nessa época tivesse televisão. Isso. Talvez. Nessa época não tinha. Hoje, se você fazer um gol hoje, você tem os holofotes, tem celular, aí você tem câmera, marca, você guarda e vai. Isso aí você vai mostrar ao seu filho, aos seus netos, à sua esposa, né? E aquilo forma uma história, né? Uma história dentro dentro da família. Só foram 2 gols que me marcaram, que me marcam muito na minha história. Fiz vários, mas esses 2 me marcaram. Foi esse contra o Fortaleza e outro contra o Santa Teresa, em cima do meu parceiro Beirada. Até hoje eu faço hora com ele. Mandou? Com a espinha. Mandou a Beirada, rodou, quebrando a espinha. Eu bati, ele veio, deu um lençol nele, ele quis se virar, escorregou e quebrou a espinha dorsal. Aí eu faço hora com ele. Até hoje, aí, cadê o gesso? Aí do jeito que ela vinha, eu peguei de baixo pronto. Aí, gaveta. E hoje eu brinco, até hoje ficou na história esse lance que eu fiz com ele. Hoje está engessado. Hoje está engessado. É legal esse papo legal aqui, aí você fez o... Beirada, é só resenha, você faz fazer comigo também. Esse papo legal, Manel. Então, Manel, você falou em dinheiro aí, né? A seleção do Aracati foi jogar contra a Jaguaruana, né? Aí o goleiro era o Roleta. E o Roleta, no primeiro tempo, acabou o jogo, né? Fechou mesmo o jogo, né? E o Luizinho Nogueira, né? O Luizinho Nogueira levava o time no carro do pai dele, seu Nogueira, né? E aí só chamou todo mundo, a torcida do Aracati, chamou o Roleta, disse, Roleta, nós vamos dar aqui um agrado, porque nós precisamos que você feche o gol, porque se o time de Jaguarana fizer um gol, nós estamos eliminados, né? E o Roleta pegando tudo. Aí quando foi no segundo tempo, o Roleta foi pro jogo, com aos 10 minutos, o Roleta levou um frango, meu irmão. Aí a torcida ficou com raiva, o Luizinho ficou com raiva, foi em cima do Roleta. Roleta, como é que pode, macho? A gente faz uma cotinha, dá um dinheiro bom a você, aí você leva um frango desse, Roleta. Rapaz, Luizinho, o dinheiro do homem foi maior do que o teu. A oferta foi maior, né? Realmente que no meu tempo, graças a Deus, se aconteceu, eu não tomei conhecimento. Já no meu tempo a coisa estava mais séria. Se acontecer algum fato na minha carreira com um colega meu, sempre que eu joguei futebol, eu nunca vi, porque eu sempre primava a polícia. Não, tem negócio de... Tem que ganhar o jogo. Na época era se vender. Eu me vender para fulano, né? Tinha outro. Esse papo aqui é bom. Eu quero agradecer o Neto da Silva, que esse papo é legal. A gente puxa aqui essas coisas folclóricas, né, do futebol, um papo legal. Agilino, tinha o juiz aqui, é Manuel de Agilino, né? Era. Manuel de Agilino, né? Era. É Manuel de Agilino, parece. Era. E ele
A Esmelinda. Era. Manel Zé de Esmelinda. Zé de Esmelinda. E ele apitava o jogo aqui e todo mundo tinha raiva dele, que ele apitava mal com os todos. E aí houve um jogo, olha aí a boca quente que ele entrou. Jaguaruana e Alto Santos. E aí ele era muito amigo do Kleber Godinho, doutor Kleber Godinho, né? E o doutor Kleber Godinho era muito amigo do Giovan, da PCDEC, né? Giovan Dias, né? Aí o Giovan Dias telefonou para Kleber Godinho. Rapaz, me arranja um para apitar. Rapaz, a boca quente foi para, mano. Zé de Zelida. Zé de Zelida, meu irmão. Aí Zé de Zelida foi apitar. Alto Santos e Jaguaruana, aí a boca quente. Aí o prefeito de Alto Santos chegou e disse: quem é o juiz aí? Aí, com aquele jeito dele, né? Meu patrão sou eu aqui. Olha, o time vai ganhar. Tem que ganhar porque a gente tem que se classificar para o Intermunicipal. Aí o Zé de Meninas, ixi, mano, a boca tá quente agora aqui. Chegou no restaurante, olhou, era muito dinheiro. E agora? Aí começou o jogo e o time do Alto Santo ruim, como estou de Jaguara de cima e o Alto Santo. Quando foi 37 minutos, aí o time do Alto Santo entrou na área. Isso é agora. Bum, pênalti. Aí marcou o pênalti, aí um zagueirão, o negão, né? Pegou a bola aqui, botou na marca do pênalti, botou lá por cima. Aí o empregou, hein? A menina disse: pelo amor de Deus, ô meu Deus do céu. Quando foi do segundo tempo, o prefeito chegou assim: olha, tá valendo, tá valendo. Aí o time tem que ganhar. Quando foi, nos 40 minutos, o Alto Santo entrou na área, aí o Zaninha, pá, pênalti, né? Aí o negão pegou a bola, botou debaixo do braço, aí passou pro Zé de Menino. Zé de Menino disse: não, você mesmo não. Você não bate mais não, você me deixa em xeque, hein? Você mesmo não, você botou aquela bola lá por cima, eu não vou perder o seu dedo por causa de você, não. Ô, Manel, o papo é legal, aqui a gente passa a noite todinha aqui com tanta história, né? Tem mil e uma história que, né? Às vezes a gente... Manel, eu queria te desejar, né, um sucesso. Vamos torcer, vamos pedir para que o futebol de Aracati tenha história, continua tendo história como aqui. É uma das coisas... O mais breve possível a gente recomece esse... Geraldo, é uma das coisas que eu realmente penso muito, quer dizer, desses 5 ou 6 anos que Aracati ficou sem futebol, nós deixamos de revelar quantos valores, quantas pessoas da idade de 18 anos, que era a idade média boa para ele estar aparecendo, e se transferir para um clube, seguir a vida profissional. Quer dizer, se com 18 você está bem, é a idade base para você seguir. Se faz 5 anos ou 6 anos que é Aracati, 18 com 5 são 23. Quem está com 23 hoje já está com a idade avançada, os clubes talvez nem olhem. Manel, quer dizer, todo esse pessoal foi muito infeliz em não pegarmos a nossa praça de esporte na altura. Ou seja, todo esse pessoal de 18 anos até 23 ou 24 estouraram, perderam a oportunidade de viajar, de prosseguir com a vida profissional. Mais elevado, né? Exato. Você tocou no ponto que ainda vou lá na frente. Se nós estamos com 5 anos parados, eu acho que vai 5, 6 ou 7. Eu acho que vai 7 anos parado no futebol aracatiense. Olha, o jovem que terminou com 25 anos, na parada desse futebol, ele vai estar com o quê? Com 32 anos. Estourou. Aí é veterano, já foi frustrado, já foi terminado. Ou seja, perdeu a oportunidade de ser feliz. 2 categorias foram aleijadas, né? A de 25 e a de 18 anos, porque tinha a oportunidade de ir para outro centro mais elevado do esporte. Quer dizer, 2 gerações aleijadas. Quer dizer, isso, meu irmão, é uma falta de moral. E o nome da cidade, Anísio? Quem é o aracatiense que hoje joga futebol? Não existe isso, não existe. Olha, Manel, no campeonato, você sabe que eu acompanho bastante o campeonato aracatiense e o campeonato cearense. Na década de 60, Manel Giló, tinha 15 jogadores aracatienses. 15 jogadores aracatienses disputando o campeonato cearense, Manel. Um deles era seu tio. É o seu tio ou é o primo? A nossa salvação hoje... O Giló. Exatamente, meu primo. Teu primo, né? O Giló
O Giló que fez o Adonias, Giló, o Alexandre, Adonias, Gerlúcio, Alexandre. O Gerlúcio. E muitos outros que não quiseram ir. Que não quiseram, E nessa época o futebol realmente não era o futebol de agora. Isso. E naquela época você saía e não ganhava esse dinheiro todo. Aproveitando, você vê 1000 jogadores da seleção brasileira de antiga, sem um potencial de vida, eu digo assim, hoje não. Hoje o futebol dá recurso. E não tinha, mano, oportunidade. A oportunidade que o atleta aracatiense tinha, você vai concordar comigo, que você disputou muito, era o intermunicipal, e ano em ano. Né? E ano em ano você era o intermunicipal. Se você chegasse às quartas finais, você ia para o estádio Presidente Vargas, né? E lá era a vitrina. Né? Hoje não. Hoje você tem a facilidade, você está jogando aqui, está treinando aqui, tem um empresário, tem muita gente te vendo. A própria mídia. A própria mídia. Hoje está gravando aí, solta os bons lances que você faz. Naquele tempo você fazia um lance mirabolante e ficava perdido. Não tinha nem perigo. Aquele lance do gol contra o Fortaleza, não tinha nem perigo de você estar no Fortaleza tranquilo. Mas como? Como é que, né? Só a diretoria do Fortaleza que estava aqui, o torcedor do Fortaleza que estava aqui, que disse, não, o Manel Giló, ele tem que jogar o Fortaleza, né? Mas, e aí era um prazer meu que é jogar meu Fortaleza. Fala em Fortaleza, ô timezinho ruim, viu, Manel? Pelo amor. Não diga isso não, Ian, você me mata de raiva. Tu joga Fortaleza? Tu torce Fortaleza? Você é leão doente. Rapaz, mas eu também sou leão doente, mas eu não sei não, viu? Eu acho que o Ferrinho vai chegar lá, se jogar daquele jeito. Portanto, aí nós batemos um papo descontraído, um papo legal com o Manel Giló, para mim, um dos ídolos do futebol aracatiense. Ô, Manel, eu queria te desejar uma boa sorte e, novamente, convidar você a bater esse papo aqui, agradecer esse espaço. Eu sempre agradeço esse papo legal que nós fazemos aqui ao Neto Nascimento. O Neto Nascimento é um profissional espetacular. Eu digo para ele que ele é o melhor do Brasil, e é mesmo. Então, a gente agradece a você, Manel. E volto a dizer aquele slogan que eu fiz com a entrevista contigo, né? Respeite que eu sou da geração Manel Giló. Valeu, Jerônimo. Também eu gostaria aqui de finalizar, agradecendo esse espaço, agradecendo a você, Jerônimo, e agradecendo ao Neto Nascimento, e dizer que os dois continuem fazendo esse brilhante trabalho que estão fazendo hoje, para que o nosso futebol não seja esquecido no momento e nem no futuro. Um excelente trabalho, que Deus lhe dê muitos anos, e que você continue nessa labuta, assim elevando o nome do nosso futebol de Aracati. Boa noite, Aracati Esportivo.